Olá, sejam todos bem-vindos a mais um podcast The Good Connections. Oi, pessoal, estou muito feliz de estar aqui com vocês novamente, com a minha querida irmã e amiga, para conversarmos sobre um assunto muito especial. É sempre um prazer estar com você aqui, com a Pra Lore, mim que também, hoje está atrás das pra câmeras. mim também. Né? A gente sempre tem o nosso tempo de comunhão de manhã, antes da gente gravar esse episódio, a gente conversa, a gente ora, para que Deus possa estar nos direcionando. Verdade. Então eu tenho certeza que o assunto de hoje vai impactar a sua vida, vai impactar a vida, às vezes, de um amigo, de um filho, de um parente, alguém que está precisando. Então, de agora, eu já peço para você, dá seu like, para que essa mensagem possa alcançar outras pessoas, né? Dá o seu joinha. É joinha, né? Exato. Mas, assim, é assim que o YouTube, ele identifica que aquela mensagem outras pessoas podem ouvir. Quanto mais você dá o seu like, você compartilhar, isso vai poder alcançar outras pessoas. Então, fica aí essa dica para você, tá bom? Pressiona o sininho e dá um joinha. E como a minha amiga tinha mencionado agora há pouco, um tempinho atrás, existe algo que constantemente nos ronda e que nós temos que estar vigilantes o tempo inteiro para não nos deixar ser vencidos por esse sentimento que bate, que é o medo, né? Quem nunca passou? Quem nunca passou medo? Ou está passando, ou passará. Né? Aquele pavor de uma situação que está para acontecer. É verdade. De uma resposta, de algo que pode vir, né? Que vai trazer uma situação ruim para você, para sua vida, para sua família. O medo, às vezes, até num trabalho, às vezes na rua, o medo de decisões, enfim, o sentimento do medo. Como é que esse medo para nós cristãos ou para você que hoje está passando por ele, como vencer esse medo? Qual é a resposta que a Bíblia nos dá? Será que na Bíblia os homens de Deus passaram por medo também, Leslie? Será que eles tiveram medo, hein? Será? É só o que tem na Bíblia, minha amiga. Exato, a Bíblia fala bastante sobre medo, mas a Bíblia também fala de um Deus poderoso que livra seu povo, que guarda o seu povo. E aí é nisso que nós vamos focar hoje. Como é que nós vamos vencer esse medo? Amém. Então, aqui na palavra, deixa eu pegar meus óculos. Pois é, eu também tenho esse pequeno detalhe. Depois dos 40, a amiga de vocês ficou precisando de óculos. Pois é. Não revelou nossa idade agora, né? Poxa, passamos dos 40, é isso? Bom, bora. Então, a Bíblia fala assim, que nós temos o medo, mas também fala sobre o perfeito amor que lança fora todo medo. Então, nós vamos falar hoje sobre esse Deus que tem o perfeito amor, que traz essa resposta para nós. Mas aonde começou o medo? Onde na Bíblia a gente vai ver a primeira situação que relaciona o medo, né? A gente vai ler lá em Gênesis, capítulo 3, verso 9 e 10. Eu vou ler para vocês. Ui, sorry. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque eu estava nu, eu tive medo e me escondi. Adão respondeu para Deus, né? O que aconteceu ali, né? Deus tinha dado um direcionamento a Adão para não comer do fruto de uma certa árvore que estava no meio do jardim. E aí a serpente astuta bateu papo com Eva, disse: não é bem assim, né? Disse uma mentira. Né? Falando uma mentira do Senhor, praticamente dizendo que o Senhor estava mentindo, que o homem não iria morrer. E Eva bateu papo com a serpente, caiu nessa cilada, desobedeceu, Adão desobedeceu, e por causa disso, né, o pecado entrou no homem. E com o pecado, o que veio? O medo. O medo. Você vê o frutinho aí já, medo, por causa da separação. Eles foram, né, eles tinham uma conexão plena com Deus, e por causa da desobediência, né, o frutinho do medo apareceu. Exatamente. E aí, Vivi, me conta. E aí, não, infelizmente, será que não está, muitas vezes, o medo que você está... Porque assim, a gente tem aquele receio, né? Aquele medo, mas a gente está buscando o Senhor profundamente. Você fala, eu confio que o Senhor vai me livrar, ainda que eu
tenha que passar por esse vale, ainda que eu tenha que atravessar esse mar, né? Como chegou lá Abraão, a Moisés, com todo o povo, de repente deu de cara com o mar. É a confiança de que se Deus não abrir o mar, ele vai nos ajudar a passar por cima dele. Ele vai ser a ponte. Então, isso é confiança, né? Então, essa situação com Adão, será que quando nós estamos tomados por esse medo, será que não é aquele momento em que a gente não está depositando nossa confiança no Senhor? A gente não está ali caminhando, ó, lado a lado. Não é verdade? É verdade. Eu passei recentemente por uma revelação do Senhor, né? Muitas vezes a gente na caminhada com Cristo, a gente pode acreditar em algumas mentiras do inimigo, né? Assim como o diabo mentiu ali para Eva, dizendo não é bem assim o que Deus falou, né? Ela recebeu aquilo como uma verdade, ela disse, então deixa eu fazer do meu jeito. Vou comer desse frutinho. Achei interessante. E aí o que aconteceu? Tragédia. Como... né? Estamos pagando até hoje por isso, né? Foi assim que o pecado entrou no mundo. Então, por causa, né, que algumas vezes a gente escuta uma mentira do inimigo, a gente começa a ir por caminhos para longe de Deus. E apesar de eu ser de Deus, de eu conhecer a palavra, de eu ter entregue a minha vida a Jesus, né? De eu ser serva dele, eu acreditei numa mentirinha do inimigo. Eu passei para que muitas pessoas já sabem que eu fiquei viúva e eu passei por uma fase difícil na minha vida, já compartilhei várias vezes. E naquele momento ali que eu vi a provisão de Deus com o meu racional, né? Eu vi o cuidado, eu vi a provisão, eu vi os livramentos, eu vi todos os detalhes, mas lá no meu coração tinha uma interrogação e uma mentira que o inimigo plantou. Mas será que ele cuidou mesmo? Porque algumas vezes eu me senti muito sozinha, tendo que tomar conta de tudo, né? De tomar decisões, de resolver alguns problemas que ficaram pendentes depois da morte do meu marido. E a partir deste momento, uma parte da Leslie começou a tentar fazer as coisas, ó. Pela força do braço. Eu mesmo. Peraí, Jesus, eu vou deixar tu cuidar dessa parte aqui, esse departamento da minha vida. E esse outras coisinhas aqui, deixa eu fazer do meu jeito. Porque a gente tem essas coisas, né? E se ele não fizer, eu tenho um plano B. E se ele não fizer, deixa eu fazer, eu vou fazendo. Jesus, vai mandando a tua bênção, eu estou indo fazendo e tu vai atrás de mim. Ignorância da Leslie, né? Pura ignorância. E o que aconteceu, né? Deus me revelou que eu acreditei nessa mentira do inimigo, né? Que talvez o Senhor não tivesse cuidado tanto, né? E Ele cuidou nos mínimos detalhes, né? O Senhor, eu tive que passar por como é que se diz? Um vale. E fiquei muito triste. Passei por uma situação muito difícil e fiquei muito triste. Mas era uma tristeza tão profunda que nem eu mesmo conseguia entender. Por que eu estou tão triste? Era uma tristeza e foi uma coisinha, era uma coisa, mas não era essas coisas todas. Mas eu estava me sentindo tão triste, que a vontade que eu tinha era ficar prostrada. Eu disse, Jesus, mas por quê? O Senhor é o meu joy, o Senhor é a minha alegria, por que eu estou tão chateada, né? E aí, ao mesmo tempo que eu estava tão triste, começou a me dar uma crise de pânico, de medo. Uau. E aí, de tanto eu buscar a presença e clamar... Medo, né? Só pegando o pânico, né? A palavra pânico. O medo cresceu ao ponto de causar me dá um pânico de eu começar a chorar compulsivamente, assim, desesperada. Tipo, Jesus, não deixa isso acontecer comigo, sabe? Mas uma coisa assim, meio descontrolada. E eu perguntei, Jesus, por que eu tô tão agoniada no meu espírito? Aí ele me levou lá naquela situação que eu passei no passado, né? Que eu me senti sozinha, né? Quando o meu esposo faleceu e eu tive que tomar várias decisões sozinhas e naquele momento uma mentira foi inserida no meu coração que, será que ele cuidou mesmo? Então, naquele momento eu comecei a fazer várias coisas independentes e por causa da minha independência em algumas áreas da minha vida, eu sofri. E neste momento que eu estava ali em crise, tendo essa pequena crise de pânico, foi por causa da minha independência dele. Então, eu voltei naquele lugar. Ele me levou, na verdade, né? Ele me levou de volta àquele lugar. Ele disse, Leslie, isso é mentira. A verdade é que eu estou com você todo o tempo. Eu te cuidei, eu te cuido e eu te cuidarei. E aí foi um momento que eu voltei para o pai, como aquele filho pródigo, que estava distante do pai, estava ali sofrendo. E sabe o que o pai fez quando ele reconheceu
que ele não era merecedor, o Pai recebeu ele de braços abertos. Então, eu cheguei para o Senhor e disse, eu reconheço eu reconheço a minha rebeldia, a minha independência, né, por tentar fazer algumas coisas do meu jeito por causa do medo, de não confiar no Senhor. Me perdoa, Jesus, porque eu não confiei no Senhor. Não achei que o Senhor poderia resolver para mim e comecei a fazer do meu jeito. Gente, quando a gente começa a fazer do nosso jeito, só dá ruim. Só dá ruim. Então, eu voltei para o Pai, arrependida, né, dizendo, Jesus, me perdoa, Senhor, me perdoa porque eu não estava confiando em Ti. Né? A falta de confiança nos traz medo. Sim, e quantas vezes, o seu caso, né, era uma situação lá atrás, Uhum. a falta de confiança. E às vezes as circunstâncias, quando a gente tira o olho de Deus e a gente bota o olho nas circunstâncias, né, também esse afastamento, está sempre relacionado. Quando eu me afasto, eu tiro o olho de que Ele é um Deus que cuida, Ele é um Deus que salva, Ele é um Deus que cura, Ele é um Deus que provê, Ele é um Deus que é nosso Senhor, que Ele é pastor, né? Que Ele é Pai. Então, quando a gente tira o olho de todo desse conjunto que é Deus, e aí a gente começa a olhar para nossos problemas, para as circunstâncias, elas começam a ficar gigantes. Exato. Só que nenhuma circunstância é maior do que o nosso Deus. Né? E aí nosso Criador. O nosso Criador. Nosso e a gente vai Salvador. falar de uma outra pessoa que parou de olhar, que estava olhando para Deus, e ela começou a olhar para a circunstância, que foi Pedro, ali no meio da tempestade, no barquinho, né? Que está ali no livro de Mateus, capítulo 14. Eu vou ler do 28 ao 31. Vou ler até o 32. Então, Pedro diz assim, Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Pedro estava avistando alguém ali, longe, eles no barco, e ele então pergunta, né? Se à noite, Senhor, né? No escuro. À noite, no escuro, não tem luz, né, gente? Vamos lembrar que eles estão no meio do mar. Imagina a situação. Situação pavorante. Você só escutando, parece que alguém está vendo um vulto e você não consegue, está no meio do mar. Que é isso que está vindo, né? Então, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. E então Jesus respondeu, venha. Então Pedro, quer dizer, Jesus falou, sou eu mesmo, pode vir. Então Pedro saiu do barco e andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Gente, que coisa louca. Confiança plena. Andar sobre as águas no meio do mar. Ele confiou na palavra de Jesus, né? Palavra, Jesus falou, venha, e ele foi. Se o Senhor fala que eu para eu ir, ele diz, né? Tipo assim, ó, eu tô no nível de fé que se é o Senhor falando, me manda aí para te encontrar que eu vou. Não parou de olhar para as circunstâncias, né? Então, ele andou por sobre as águas na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo. E começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me. Imediatamente, Jesus estendeu a mão e o segurou e disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Né? Então, ele teve a ousadia, começou a andar, tirou o olho da circunstância. Eu estou olhando só para Jesus. Aí bateu um vento. E eu lembrei que eu estou no meio do oceano, estou no meio do problema. Veio um sopro de alguém. Mas olha, se você não resolver. Mas olha, você não está vendo que está tudo perdido. Olha, você está vendo, aquilo não tem solução. A ciência diz que é impossível. E aí você, ouvindo tanta informação, começou a olhar de novo para a circunstância do problema. E eu começo a olhar aquele problema agora cresceu de novo. E eu tirei o meu foco de Jesus. E aí eu começo a afundar. Por quê? Né? Porque eu tive medo. Né? Então, a fé no Senhor, naquilo que Deus é, aquilo que Ele prometeu para você, aquilo que a palavra dele diz que você jamais estará sozinho, essa fé é o que combate, é o antídoto para o medo. Não é? A fé e a confiança. Confiança. A confiança em Deus, que Ele cuidou e cuida, né? Porque você vê Pedro, né? Ele deu umas passadas, ele deu uma caminhada. Ele foi, Então, assim,
naquele momento, ele poderia, né, ter falado, peraí, eu não vou me assustar, porque se eu andei até aqui, Jesus vai me ajudar a concluir a caminhada dele. Exato. Mas, por um momento, ele tirou os olhos de Jesus e começou a meio que desconfiar, na verdade, porque quando a gente começa a temer, a gente está desconfiando que o nosso Deus não vai cuidar da gente. Eu vejo assim, que é Né? aquela hora que fala assim que, então ele reparou no vento, aquela brisa. Não é que a brisa não estava antes, mas ele sempre esteve. Sempre esteve, ele reparou na brisa, no vento. Então, não é que o seu redor vai mudar o que está acontecendo, mas é que você não pode olhar para o que está ao redor, você tem que olhar para o alvo, que é Jesus. E, de repente, a gente está ali caminhando numa situação de plena fé. E olha que eu vou falar, eu já vivi tanta situação de caminhar na fé, das pessoas dizerem assim, isso é impossível. Nossa, eu nunca ouvi falar. Isso não vai acontecer, porque nunca vi isso acontecer. Aliás, eu tenho até um exemplo falando. Eu vou falar uma coisa boba, porque, né, são coisas que tem muita coisa que é muito profunda, né? Acho que cada um tem a sua coisinha para lidar com o seu medo. Mas eu me lembro de um desafio de fé. Quando nós mudamos para Orlando, eu morei na Flórida antes do Tennessee. Eu me lembro que o primeiro apartamento que nós fomos morar, eu eu olhei ele por vídeo, a gente ainda não estava em Orlando, e a gente meio que quase que fechou um negócio à distância, mas a pessoa queria que eu já depositasse o dinheiro, eu fiquei com medo de depositar tanto dinheiro sem estar lá. Quando nós chegamos lá, que eu vi o apartamento, eu falei para ela assim, olha, eu não vou fechar agora, porque eu ainda vou olhar outros. Ela falou, você vai perder, porque esse apartamento como esse não fica muitos dias. Eu falei assim, nós oramos, e se for este, vai ficar aqui quantos dias for necessário. E eu sei que, no final, pegamos aquele apartamento com aquela corretora. Ok. Só que eu precisei mudar de lá depois de um ano, porque eu precisava de um apartamento maior, e aquele apartamento, ele ia ser vendido, então a pessoa precisava do apartamento. E eu achei interessante, porque o que eu queria... Olha, já passou tanto tempo assim. Ai, amiga, eu vou resumir. Continua. Vamos continuar. E eu me lembro que aí o que aconteceu? Eu peguei e eu estabeleci um valor que não tinha no mercado. Eu precisava de um apartamento maior, numa área que é o que eu queria, que era a escola, que era melhor, que eu queria que fosse primeiro andar. Eu queria um conjunto de coisas e o valor que eu queria pagar era $400 a menos do valor de mercado. A mesma corretora falou assim para mim, Viviane, esse apartamento não existe. E ela tentou insistir vários apartamentos para mim. E eu falava, não, esse não tem as características que eu tô orando. Ela falava, você tá orando? Ah, tá. Você tá orando? Não. E foi passando prazo, eu tinha que sair do outro apartamento, e o cara me pressionando. E aí eu sei que eu falei para ela assim, eu entrei num apartamento, eu olhei aquele apartamento, eu falei, é esse aqui. Eu fiz a aplicação, mas eu peguei a mão dela assim lá, eu orei. Falei, Senhor, se esse apartamento é o que o Senhor reservou para nós, eu creio, eu não temerei. Embora meus dias para sair do outro já estão findados. Eu não temerei. Bom, resumindo, foi negada a aplicação. Acho que aquela mulher falou, ela orou à toa. Passou uma semana, ela me ligava e falava, você não vai ver outro apartamento? Eu falei, não, porque eu orei e eu estou esperando dentro das características que eu falei para Deus que eu preciso. E eu confio que Ele vai. Passou uma semana, o apartamento não voltou para minha mão. Foi negado. Esse apartamento para vocês. E é uma coisa simples que eu tô querendo dizer. Mas eu tinha várias responsabilidades naquele momento. Eu tava com medo, porque, tipo, se me colocam para fora daquele apartamento, eu tenho filhos, era escola, era trabalho, era um conjunto de decisões que estava o prazo passando, mas eu creio tanto que Deus tinha determinado aquilo para nós. Eu tinha orado e eu confiei. Fé e confiança. Que ia dar certo. Então, é um exemplo bobo, porque medo tem coisas aí horríveis que eu tenho certeza que você está passando. Mas muitas vezes a gente para olhar para circunstâncias. Mas não existe no mercado nesse valor, não existe a possibilidade, é impossível, não tem cura para isso. Não, mas esse tratamento é impossível, isso não vai dar certo. Eu nunca vi um juiz decidir que isso poderia ser diferente, o seu caso é perdido. Não importa o que você está passando, o que importa é aquilo que, sabe, onde está o seu
seus olhos Uhum. e aquilo que Deus trouxe para você. Então, para mim, é onde estão os nossos olhos. Agora, medo, quando a gente começa a ouvir as pessoas ao nosso redor, o mundo, a crise, Uhum. as perseguições, a gente começa a dar ênfase para o que é ruim, a gente tira o olho daquilo que Deus tem para nós. E o medo paralisa, né? Você vê aí, isso. quando Pedro começou a tirar os olhos de Jesus e temer, ele começou a afundar, né? Ele parou de andar no sobrenatural de Deus, né? Você vê diversas passagens falando sobre isso, né? Inclusive tem um versículo que fala que o medo ele paralisa, né? No medo há tormento. Se você vê também um grande homem de Deus, Abraão, né? O pai da fé. Lá fala em Gênesis 12, você pode ler do 10 ao 20, Gênesis capítulo 12. Abraão, ele estava para entrar, né, numa terra. Sim. E ele falou, cara, minha esposa é tão bonitona, Sara, você é tão bonitona, vamos fazer o seguinte, vamos dizer só que você é minha irmã. Eles vão me matar só para querer ter você, vamos dizer né? que você é minha irmã, que aí vai dar tudo certo. Na verdade, ela era meia-irmã dele, mas ela era esposa dele. Olha o risco que ele colocou, ela, né? E Deus é tão misericordioso que livrou a Sara, né, daquela situação, e ele também. Mas você vê que o pai da fé, ele temeu, né? Ao ponto de mentir. Esse é o detalhe. Ele temeu. Se você for olhar, né, como é que se diz? Na linguagem de hoje, tipo assim, vamos dar o nosso jeitinho, porque se Deus não me livrar... Mas como assim, Abraão? Você é o pai da fé. Como assim, Leslie? Como Deus não vai te livrar? Como Deus não vai te dar aquilo que você tem clamado tanto? Espera em Deus, não faz do seu jeito. Não vira aquele tratorzão fazendo e acontecendo. Descansa nele, confia nele. Que se ele cuidou até hoje, ele vai cuidar amanhã. Porque ele é fiel. Mesmo que se a Leslie for infiel, ele permanece fiel. Né? Então, assim, o contrário, né, de medo não é coragem. O contrário de medo é fé, é confiança em Deus. Eu estava me lembrando agora de uma situação que antes de ontem, uma situação de medo engraçada. Eu tinha pavor de barata, pânico de barata. Quando eu era pequena, eu vivia na casa que tinha barata em todo canto, que eu tinha pânico. E aí, um dia desse, uma barata grande apareceu aqui em casa. Eu vivo detetizando, mas apareceu a bicha, não sei, acho que a garagem fica aberta. Quando eu vi a bicha lá no meio da cozinha, no chão, era eu com a vassoura na mão. Gritando que nem louco. Gritando. Não, cada batida que eu dava na bicha era um grito, grito. mas era um grito de terror. Mas eu matei ela. Não, e aí minha filha gritou lá de cima, o que foi isso? O medo não te paralisou. Não me paralisou. Porque antes eu ficava assim, né? Agora eu digo, você vai morrer. A bichinha, mas tipo assim, não gosto dela. Mas não gosto de inseto, tá? De medo. E resolveu o medo, né? Resolvi. Mas assim, se você for ver várias passagens, muitos servos do Senhor tiveram medo, mas Deus os levou a enfrentar o medo, né? Você vê também Moisés, né, quando Deus chamou ele para liberar o povo do Egito, né? Ele estava assim, mas se o povo não me escutar, e se o povo, e eu sou gaga, e não sei o que, Deus, não me vá, eu não estou mandando, vá porque eu sou com você. É isso mesmo. Então você vai vendo, né, Vivi, vários exemplos na Bíblia de gente que teve medo. O problema é a gente ficar nessa zona do medo, porque o medo vai bater na nossa porta todo dia. O medo do amanhã, o medo do que vai acontecer com os nossos filhos, o medo de ficar desempregado, o medo dessa enfermidade, o medo toda hora. E aí o que você vai escolher? Ficar naquela agonia, ficar prostrado no quarto, chorando, tentar fazer do seu jeito, ou você vai resolver buscar o Deus Todo-Poderoso e dizer assim, Senhor, eu sirvo a um Deus que é fiel e poderoso, que pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Deus, eu confio em Ti. Sim. Lembrando que exatamente diante dessa palavra é que as pessoas têm acumulado tanto medo, medo, que elas entram ao estado de pânico, que passa a ser algo que é orgânico. O que é o ataque de pânico? É o excesso de medo, preocupação, de preocupações que ainda nem aconteceram.
né? Que você imagina que possa acontecer. Então, é o que ela falou, é o nosso tempo de colocar os nossos olhos no Senhor. Lança fora esse medo, né? A palavra de Deus fala, né? Lá em... Onde que tá? Que fala, eu tinha separado aqui. Tem um versículo que aí está ali em João... 1 João 4,18. Que o amor lança fora todo o medo, o perfeito amor. E lá no Salmo 27, eu vou deixar isso para vocês, para a gente encerrar, diz assim, que o Senhor é a minha luz, é a minha salvação, de quem terei medo? Então, seja o que for, de quem terei medo? Se o Senhor é por nós, quem será contra nós, né? Nós servimos a um Deus todo-poderoso, é isso que a gente tem que trabalhar, né? Como é que eu vou ter mais confiança em Deus? Ao me relacionar com Ele. Sim. Né? Sem fé é impossível agradar a Deus. Quanto mais eu estou na presença dEle, menos medo eu vou ter. Quanto mais eu busco dEle, quanto mais Ele está sentado no trono do meu coração, eu vou estar confiando que Papai, nosso Abba, está cuidou e cuidará de nós. Né? Então, que a gente possa descansar na presença do Senhor quando as preocupações, as dúvidas vierem, baterem à nossa porta, que a gente possa lembrar nós mesmos, né? E ao mundo e aos que estão à nossa volta, que o nosso Deus pode todas as coisas, que a gente possa realmente confiar nele. Deus nos ama com amor incondicional, independente das nossas falhas. Você vê o cuidado dele quando Pedro estava afundando, ele pegou Pedro pela mão e o trouxe de volta. Você vê Abraão, né, disse aquela meia-verdade lá, né, quase botou a Sara em apuros, mas Deus livrou eles. Você vê a graça de Deus sobre a vida deles, e a graça dele se renova cada manhã sobre a minha vida e a sua vida. Sobre as nossas vidas. Sobre as nossas vidas. Amém. Glória a Deus. Que Amém. palavra. Nós poderíamos falar sobre isso ainda por mais umas 2 horas. Mas nós vamos deixar esse restinho para um próximo episódio. Amém. E você que nos ouviu até aqui mais uma vez, agradecemos a sua audiência, agradecemos você que tem nos seguido. Coloca ali nos comentários o que você tem achado. Coloca ali quais têm sido os seus medos, para que a gente possa estar orando por você. E não deixa de compartilhar essa palavra com todos aqueles que você ama, com seus colegas de trabalho. Dá seu like e nós nos vemos no nosso próximo The Good Connections com Leslie, Vivi e Lori. Yeah. Que Deus abençoe vocês. Amém. Tchau, tchau. Amém.